Amiga, sabe aquele ditado que homem é tudo igual? Pois é. Vixe, tô aqui bolada com isso. Não é não, mulher. Essa noção é muito problemática, viu? E vem você com essa conversa de nem todo homem. Ah, eu venho sim. E não venho só não. O Alê está trazendo na dissertação dele uma explicação muito bacana sobre as masculinidades. E masculinidades com S. Elas são bem diversas e têm cor, classe, ruralidades, enfim. Ah, então eu quero entender melhor. Bora lá para esse episódio porque eu tô bem ansiosa. Eu sou Desirê Daliette. Eu sou Júlia Corsi. E você está no Parabólica Bahia. Tá achando alguma coisa estranha, ouvinte? Tá sentindo falta de uma voz? É que hoje o entrevistado é ele, Alessandro Cerqueira. Então, bem-vindo, Alê, ao nosso podcast, agora como convidado, entrevistado. A gente está muito feliz de ter você. E aí, a gente queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre da onde você vem, quais são os seus interesses de pesquisa, e falar um pouquinho sobre o tema do seu trabalho. Bom, primeiro é um prazerzão estar aqui com as meninas, né, numa condição diferente, sem ser apresentando o podcast, mas falando de mim mesmo. Eu sou Alessandro Cerqueira Bastos, eu nasci em São Paulo, capital, mas desde pequenininho, com um ano, né, eu não tenho lembrança nenhuma de São Paulo, eu vim para Bahia, mais especificamente para Santo Estevão, que é uma cidade pequena do interior da Bahia, próxima à Feira de Santana. Eu estudei a graduação em História em Feira de Santana, pela proximidade. Na época, antes de entrar em História, eu até pensei em cursar alguma outra coisa em Salvador e tudo mais, mas não tinha nenhuma condições, né, de estudar em Salvador, cidade grande, longe de casa, longe de manhã, e concluí recentemente um mestrado em História, dessa vez finalmente, com condições mais favoráveis, eu fiz na Federal da Bahia, no programa de História Social. Basicamente, desde a graduação, né, mais timidamente, porque na graduação a gente começa aos pouquinhos mesmo, mas eu já acho que já tinha alguma qualidade ali na discussão, eu comecei a mexer com esse negócio de história das relações de gênero, história das mulheres, história da sexualidade, e aí foi do final da graduação pro início do mestrado que eu falei, pô, tem que fazer um projeto e tem que dar uma diferenciada. E eu falei, olha, a gente já tinha focado muito, né, nas mulheres, nas experiências femininas. E aí eu falei, poxa, que tal a gente pensar as experiências masculinas? E foi esse o grande assim, mote da dissertação do mestrado que deu no trabalho. Eu gosto muito. Sou um pai coruja da dissertação porque eu acho maravilhosa, cujo título é, vou pescar aqui, viu, gente? Homem trabalhador, pacato e de bom procedimento, masculinidades populares, violência cotidiana em Feira de Santana, nas décadas de 60 e 70. Então, trabalho como nome, ele é muito auto-evidente, mas só para ficar bastante evidenciado, eu trato de experiência e de significados de o que é masculino para os homens populares de Feira de Santana, e aí entram questões de violência, questões do significado de honra, qual o significado do trabalho, quais foram e como eles articularam maneiras de sobreviver numa conjuntura extremamente difícil e num tempo de profundas mudanças históricas e que de fato afetava a vida de homens e mulheres pobres, e isso é um motivo, a meu ver, bastante suficiente para a gente ter escrito essa dissertação, e eu estou muito feliz em falar dela aqui hoje. Então, gente, vou iniciar aqui as questões com a Lê. E eu queria, Lê, assim como na sua dissertação, que você explicasse algumas categorias, alguns conceitos que você usa no seu trabalho. E o que eu quero saber logo de início é o que é masculinidade e por que falamos dela no plural.
Primeiro, obrigado pela pergunta, amiga, porque é muito bom para explicar mesmo. Olha, a gente usa a masculinidade no plural porque quando a gente olha na vida social, na vida das pessoas, a maneira como o masculino, como as pessoas, não só os homens, mas as outras pessoas vivem a masculinidade, varia. Não só porque você tem um cara que usa tactel e outro que usa terno. Não é nessa pegada a discussão do plural na masculinidade, não. Mas sim, porque tudo aí, todas essas identidades, masculinidades e feminilidades, elas mudam de acordo com questões de classe, questões raciais, questões de sexualidade, questões do local de origem. E aí a gente poderia fazer uma infinidade de recortes para pensar a masculinidade. Por isso que a gente fala no plural. Mas só para quem está ouvindo a gente aí, não perder de vista que o fato de botar S na masculinidade não tira o peso do patriarcado, do machismo, que a gente já conhece, mas ajuda a gente a entender que talvez homem não seja tudo igual. Embora a violência do patriarcado pareça uma coisa assim que unifique, seja homogêneo, mas os homens não são tudo igual. As condições de vida e de sobrevivência de um homem que mora numa roça é muito distinta de um homem branco, capitalista, sei lá, CEO de uma empresa como a Apple, né? São duas formas de viver masculinidade bem distintas. E que tem a ver com desigualdade. O cara tá lá se matando para sobreviver e o outro colhendo os espólios aí do capitalismo. Então percebam, os homens não são todos iguais. Pode rolar do cara da roça também ser machista com a companheira? Não só rola como é. E o cara da Apple também. Mas veja, apesar dessa coisa que unifica os dois, muita coisa os separam. Então foi um pouco nesse caminho aí que eu pensei, a gente, não só eu, pessoas que me antecederam, a gente tem pensado masculinidades sempre no plural. E essa foi a brincadeira que a gente quis fazer também no começo do episódio, né? Para chamar a atenção de quem está ouvindo a gente, para falar dessas masculinidades no plural, de como isso é importante. Então, também pensando nesse universo que você traz de Feira de Santana, quem são esses homens? Quem eram esses homens que você fala no seu trabalho? Outra pergunta massa, porque as pessoas já ficam a par desse trabalho, que eu espero que saia um livro aí poderoso em breve. Mas veja, eu estudo homens, né, que a gente chama assim, segmentos populares, classes trabalhadoras, que é muito diversa entre si. Tem coisas que conectam o que a gente chama de popular. As condições de sobrevivência, a maioria habitam ou subúrbios ou as áreas mais rurais da cidade. Então, isso é uma coisa que conecta. Encontrei uma grande recorrência de trabalhadores do campo, né? Ou seja, categorias assim que a gente sabe que aquele trabalho é muito braçal, a exploração econômica é muito grande e que as condições de sobrevivência ao executar aquele trabalho são muito difíceis. Então, eu encontrei muito lavrador, mas também encontrei muito pedreiro, encontrei vaqueiro. A gente está pensando aí uma região marcada pelas relações de trabalho com o campo e que tem o gado como uma das formas, né, de exploração econômica que se sobressai. A gente tem que entender que há uma diferença enorme entre um lavrador e um vaqueiro ou qualquer coisa que o valha e o grande proprietário dessa fazenda. Embora hajam também pequenos fazendeiros, pequenos proprietários, que o passado histórico é muito complexo. Inclusive, esses pequenos proprietários eu fui percebendo de um olhar mais acurado que às vezes se identificavam, eram identificados como lavrador na documentação. Então, para complexificar um pouco o que a gente chama de lavrador. Mas, via de regra, são pessoas dos segmentos populares, né, das classes trabalhadoras, de um lado, e do outro, marcado pelo aspecto racial. A maioria foi descrita pelas autoridades como pardos, uma minoria preta e uma minoria minoritaríssima descrita como branca. Isso quer dizer, Alessandro, que não tinha branco em feira? Tinha, com certeza tinha. Mas os personagens que aparecem na minha pesquisa são, majoritariamente, a gente chama de negro, né? Afrodescendente, né? Que seria mais aí um conceito, né? Mas o que eu pude concluir? São homens pobres e homens negros. Então, é desses homens que eu estou falando. E rurais. Em sua maioria, rurais. Então,
São essas as, vamos chamar também uma palavra que todo mundo que está ouvindo a gente deve conhecer, são esses os recortes, assim. Se eu pudesse, Alessandro, dê um resumo em 3 palavras. Pobre, sertanejo e negro. Eram esses os caras que eu estudei e estudo, hein? Ale, você menciona que a categoria de interseccionalidade, ela vem sendo utilizada pela historiografia brasileira há relativamente pouco tempo. E aí você argumenta que esse aspecto está relacionado ao fato da interseccionalidade ser considerada como uma categoria eminentemente política. E aí eu fiquei pensando que aí tem uma questão, porque a história, ela também é política. E aí eu queria saber se você pode comentar um pouquinho sobre isso. Júlia, uma boa pergunta, né? Uma pergunta muito poderosa. Eu gostaria de responder em 2 frentes. A primeira, de fato, lá na dissertação, logo na introdução, eu escrevi isso, e realmente esses textos, né? Quem não é acadêmico, mas quem quer se tornar ou quem vai se tornar e quem já está sendo, sabe que em alguns momentos a gente precisa marcar uma posição, fazer críticas mais ácidas. Eu faria uma meia-culpa, né, com essa crítica mais ácida e diria que, de fato, a historiografia brasileira já tratava, né, de questões de raça e de classe, ou de gênero e classe, mas sem usar a categoria, o nome, interseccionalidade ou intersecções. Então tem muita coisa boa aí produzida sobre gênero e classe, raça e classe, os mais comuns, né, as combinações mais comuns. Mas, de fato, tem havido um movimento maior de tentativa de inserir essas categorias. Mas resta algum grupo aí que pensa que essa parada aí de interseccionalidade é muito política, é muito militante. É natural que haja uma reação quando uma categoria, né, que tem um passado ligado ao movimento social entre na universidade. É agora que é minha grande cachaça, um grande parêntese, que é teoria. É muito mais comum que uma categoria de outro campo disciplinar, vou dar um exemplo. Se for das ciências humanas e você tem ali uma ciência mais vizinha, você tem a incorporação desse conceito, com muita briga, claro, porque cada campo da disciplina quer manter a sua identidade, mas é mais fácil do que um conceito que vem mais do movimento social. Porque pode muita coisa explicar. Uma delas é a ideia de que o movimento social é política e a universidade é ciência. Mas, como vocês mesmo botaram aí na questão, história também é política. Embora nem toda história trate do campo da política, né, como um campo estrito sensu, ou seja, história da política, história dos partidos, história dos movimentos políticos. Nem todo mundo mexe com isso, eu mesmo não mexo. Mas, toda vez que a gente escreve sobre o passado, a gente fala sobre relações de poder. Eu não consigo ver um historiador que não fale de relação de poder. Não, tem, claro que tem. Mas, se a gente fala sobre relações de poder, a gente faz também trabalhos políticos. Então, a interseccionalidade, a meu ver, ajudaria a compreender essas relações de poder. Falando assim, fica parecendo muito brá acadêmico. Mas o exemplo prático de como a interseccionalidade poderia ser utilizada, né, ou é utilizada, ou pode ajudar, é você pensar situações muito complexas que não cabem nas caixinhas conceituais, e aí você lida ali com várias coisas. Você tem um cara que é roceiro, né, tô dando exemplos meu mesmo, de pesquisa, e ele pica uma enxada na companheira. Pô, velho, você tem ali, o cara é pobre, é roceiro, ele é sertanejo, ele é explorado pelos proprietários da terra, né, na quais ele precisa trabalhar para sobreviver nela, mas ele picou a porrada na companheira. Então, essa cena aí traz um monte de categoria pra gente pensar. Ele não cabe na caixinha do trabalhador oprimido que não oprime, por exemplo. Ao mesmo tempo que ele sofre pra caramba, ele faz algumas outras pessoas sofrerem. Então, se a gente pensar nas caixinhas, a gente não consegue interpretar essa cena. Mas eu acho que a interseccionalidade ajuda a gente a ver melhor essas coisas. Claro, sem vilanizar, dizer que o cara é safado, descarado, ou um monstro. Não é, a parada de história não é isso. Embora as violências
sejam condenáveis, e o historiador também tem que estar atento a isso. Nossa parada é entender como funciona as relações de poder. E se relação de poder se orienta por raça, classe, gênero, em qualquer sociedade ou em algumas sociedades, principalmente aquelas que teve escravidão, né, que nem a da gente, então eu acho que uma categoria boa para pensar a relação de poder é a interseccionalidade. Então eu acho que eu respondi a questão. E vamos de quadro, então. Eu vou puxar um Largue o Doce, o nosso já tradicional quadro, para que a Lê nos indique, né, nos conte sobre um lugar de memória, um livro, um personagem histórico, algo que toque ele e que ele queira compartilhar com a gente. Então, Lê, larga aí o doce, conte pra gente aí o que é que você traz de indicação hoje. Bem, Daisy, tem um bocado de opção aí, né? Memória, livro, personagem e tudo mais. Eu vou indicar as pessoas a virem a Santo Estevão, a princesinha do Paraguaçu, na cidade centenária, para comer um bom peixe na beira do rio, né? A gente chama a beira do rio de balsa, por um motivo bem simples, porque tem uma balsa que conecta Santo Estevão a Cabaceiras do Paraguaçu, né? Do outro lado. A Cabaceiras, do lado de cá, Santo Estevão. E na orla, tanto de lá quanto de cá, tem ali um monte de quiosque vendendo peixe frito e tudo mais. É um lugar muito bonito. Assim, bom, de memória, assim, efetivamente você não vai conseguir bater o olho e lembrar de nada, não. Porque as nossas ancestrais não deixaram, assim, nenhuma escultura, nada do tipo, não. Mas seja como for, essa mesma orla, né, conectando esses dois pontas do Paraguaçu, né, conectando lá e cá, é um caminho, um percurso que muitos ex-escravizados, pessoas negras e escravizados faziam no mundo da escravidão, que essa região aqui de Santo Estevão era uma região bastante interligada economicamente com o resto do recôncavo, né? Porque, enfim, acho que para quem não sabe, mas já para pegar um gancho do que Guto falou no outro pod, era uma região marcada pelo trabalho com fumo, né? Uma região fumageira. E Santo Estevão também entrava nesse bolo. Então, o rio funcionava como um lugar de comunicação, contato, né, de regiões, transporte. Hoje, a gente vai no rio para comer um peixinho, para ouvir um pagodão, e é esse o lugar que eu gostaria de indicar a vocês, inclusive para conhecer outros cantos da Bahia para além de Salvador. E é facinho de chegar em Santo Estevão pela BR-116, duplicadíssima, não dá um pingo de trabalho, sem acidentes, tudo de bom, e fazer também a economia local rodar, girar, e as pequenas proprietárias, em sua maioria mulheres, darem o leite dos meninos. É isso. Como bons historiadores que somos, a gente se interessa também muito pelas fontes. E eu gostaria de saber quais são as fontes que você utiliza na sua análise e quais dificuldades você encontrou ao longo da pesquisa. Foram muitas fontes, assim, em termos de quantidade, né? Porque foram vários processos crimes, e os processos crimes de homicídio foram a base fundamental, assim, a gente chama assim de a fonte principal. Assim, fui complementando com passagens de jornal, memorialista, teve música também, teve cantiga popular, com muitas aspas. Vocês do pod não estão vendo o vídeo, mas agora estou fazendo aspas com o dedinho, né? Porque esse termo popular é problematizável. Mas basicamente foram os processos. E a grande dificuldade com o processo, ou com qualquer fonte que seja muito volumosa, e quando eu estou botando volume, é volumoso de verdade, porque tem processo que tem 500 páginas. Então, a grande dificuldade nesse trabalho é como extrair as informações de um volume muito grande de processos, como transformar as informações num texto que uma pessoa que não entenda nada sobre o tema leia e entenda, porque você precisa tornar aquele camaço de depoimentos em uma coisa com coerência. Isso é uma outra dificuldade muito grande. E uma outra dificuldade, que acho que tem a ver com todo o trabalho de história, é articular com bastante honestidade
a sua imaginação, os seus posicionamentos subjetivos, o que vem da fonte, o que vem da teoria, criticando quem você discorda, se apoiando em quem você concorda, conciliar esse universo imenso aí e fazer tudo isso sendo desempregado, no período pandêmico. Então, tudo isso aí tem a ver com as dificuldades que a gente encontra. Claro, tem trabalho de mais fôlego, a gente fala, doutorado, não sei o quê, que você tem volume, é sempre... Isso não é uma questão, né? Se vai ser mais ou menos fonte, quantidade. Mas a tendência é que você use vários suportes, colete informações em vários cantos. E quanto mais informação, todo mundo sabe, dá trabalho. Até para fazer uma pastazinha no computador para você organizar essas coisas, dá trabalho. O que é que entra de fichamento do processo? O que é que entra de fichamento da bibliografia? Gente, depois você não lembra mal o nome que você deu ao fichamento, vira um inferno. Mas a dificuldade maior mesmo é criar, a gente chama em ciência, instrumentos de análise, né? Que seriam as fichas, os formulários, os questionários, que isso dá muito trabalho, porque conforme vai aumentando o volume das coisas, você tem mais informações, ou menos também. Para certas perguntas, a fonte quase não fala nada, para outras fala pra caramba, e aí entra as dificuldades de um trabalho de história, que ninguém precisa saber muito, porque só quem vai fazer mesmo trabalho de história. Depois que vocês leem, via de regra fica uma coisa gostosa de ler, eu acho. Ale, você fala o tempo todo na dissertação sobre a amplitude da categoria interseccionalidade. Eu acho isso muito importante porque a gente costuma pensar a interseccionalidade presa a determinados marcadores, que são, obviamente, muito importantes, mas é interessante que a gente conheça mais sobre outros marcadores que são interseccionais. E no seu trabalho, você menciona bastante a ruralidade. E aí eu queria saber se você pode falar um pouquinho sobre outros marcadores que também podem ser incluídos numa análise interseccional. Bom, o ouvinte do podcast Parabólica já deve estar acostumado lá desde do pod de Mai, depois de Guto. A gente tem um negócio com esse negócio das fontes. Então, assim, às vezes, o que vai ser o limitante, não no sentido que o trabalho vai ficar ruim, nem nada, não, mas assim, pôr limite no sentido de dar uma delimitação, que é o outro significado do termo, pôr limites, a gente precisa estar atento aos limites que o mundo que aparece das fontes impõe. Então, a gente até quer ousar, botar um monte de coisa, um bocado de agonia, mas a gente não encontra tudo assim muito simples na fonte. Então, olhares, né, pontos de vista mais ousados requerem um volume, um grau assim de cruzamento, mas eu diria que a capacidade de analisar as categorias tem um limite a partir daquele mundo, né? Então, dá muito trabalho encontrar, por exemplo, pessoas LGBTs nas fontes, nas minhas, por exemplo, mas não só nas minhas. A maioria dos trabalhos você vai ter uma imensa dificuldade de encontrar as experiências LGBTs. Isso é um limite possível para os trabalhos de história. Não é que não dê para fazer trabalho de história da população LGBT, mas você encontra muita dificuldade de ver essas personagens na documentação. Então, a interseccionalidade no tipo de pesquisa que a gente faz encontra essa limitação. Para os tempos mais recentes, você pode arriscar na história oral e tudo mais, o historiador, a historiadora provocando a personagem, o seu interlocutor, você conseguiria mais detalhes. Mas o fato é que a capacidade da gente incluir uma variável a ser analisada sempre depende do mundo que emerge ali daquela documentação. Em um momento isso é fácil discutir certas categorias, né? Tem fonte que fala muito sobre uma e silencia sobre outras. Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Como diz todo mundo por aí, é sobre isso, né? Sobre calibrar um pouco o olhar sobre a documentação e também entender que a documentação tem que ser questionada, né? Não é um material morto, muito pelo contrário.
E eu só gostaria de acrescentar que, embora as outras variáveis sejam igualmente importantes e que não haveria, portanto, uma hierarquia entre qual variável adotar na pesquisa, parece ser consenso na galera que estuda, né, essas temáticas de que raça, classe e gênero seriam assim uma espécie de tripé, né? O ruim de tripé é porque tripé, alguma coisa fica mais em cima no tripé, né? E é isso. A depender do que você perguntar ou do fenômeno que você aborde, de repente, uma coisa se sobressai. Sei lá, no fenômeno da escravidão, de pronto, a variável da condição jurídica e da raça se sobressai, né? Mas isso não quer dizer que gênero, sexualidade não sejam bons para interrogar o mundo da escravidão. Mas essas variáveis todas dependem ali do mundo, como eu disse, que emerge das fontes. Então, acho que eu respondi, inclusive, de uma maneira para a galera que não é especialista em história, entenda que dá para fazer o recorte de tudo, mas vai depender um pouco do que é o tudo que você está mexendo, que às vezes, infelizmente, ainda mais com essa condição aí horrível de conservação de arquivo que a gente tem no país, ou melhor, a gente não tem nada, né, nesse sentido. Quer dizer, tem iniciativas das universidades, mas você não tem nenhum interesse do governo federal, e no caso dos estaduais também a gente tem que fazer essas críticas, mesmo alguns governos mais progressistas, via de regra dá muito trabalho mexer com arquivo. E aqui eu estou fazendo sempre um recorte para essa história, gente. De repente, quem trabalha com a outra ciência, né, mais de agora, você tenha mais facilidade com as infinitas intersecções aí para você achar no seu trabalho. No caso de história, eu sinto muito, mas vai ter mais trabalho, justamente por isso que eu frisei. Importante isso que você comentou. Você utiliza um outro entendimento no seu trabalho que quebra com a noção biologizante, ou seja, não é uma noção natural de que os homens são violentos. Você historiciza essas relações, você dá sentido, você estuda essas relações. Como você encara a violência no seu trabalho? Bom, é muito bacana, Daisy, você chamar atenção para isso, porque quem trabalha com contextos, né, culturais nordestinos, sertanejos ou interioranos, via de regra você esbarra naquele imaginário muito comum do homem interiorano, sertanejo e nordestino como essencialmente violento. E aí, muitas vezes, né, naquela agonia de tentar quebrar essa imagem, destruir essa imagem, a gente caminha por um outro caminho que é igualmente, a meu ver, perigoso. Quer dizer, olha, não existia violência nessas relações. Então, por um lado, você não pode dizer que os caras são violentos, naturalmente propensos à violência, nem por outro lado, você pode dizer que essas pessoas não usam a violência como um recurso para resolver seus dilemas do cotidiano. Então, são esses os dois extremos, o qual eu tentei cair fora. E aí, por isso que eu fui. Violência no meu trabalho era o seguinte: o que eu considero violência, mas o que os personagens desse mundo que aparecem nessas documentações produzidas pela violência, né? Porque é tudo crime de homicídio. Para o crime de homicídio ocorrer, uma quebra de uma norma social e cultural teve de ocorrer antes, que é não matar, né? Que é uma regra quase universal. Mas, ao cair nas malhas da justiça, eu tenho acesso à concepção que as pessoas envolvidas, não apenas os homens, qual é a concepção que elas têm sobre violência, sobre masculinidade. Fico sabendo um pouco sobre suas condições de vida, as lutas que elas travam nos bastidores da história para sobreviver, para comer, inclusive para viver numa região marcada pela desigualdade de acesso à terra, por questões climáticas específicas e pelas questões próprias que o sistema capitalista impõe, tem suas feições em dado lugar. Tudo isso para dizer que a violência só pode ser entendida levando tudo isso em conta. Não para no final do trabalho concluir que os caras picaram a porrada porque o capitalismo não presta, mas também para entender que as condições péssimas de sobrevivência
desses indivíduos também precisam ser levadas em conta para entender como eles recursam à violência para resolver os seus conflitos cotidianos. Então, falar de violência é sempre um assunto muito espinhoso, porque você não pode, sob hipótese nenhuma, cair no esparro, né, como a gente diz aqui na Bahia, de reafirmar, reificar, que nem a gente historiador gosta de dizer. Quer dizer assim, olha, é violento por isso e isso e ponto. É uma coisa bem determinista. Não, essa não é a minha maneira de pensar o fenômeno da violência. Eu preciso garantir que a violência seja inserida no cotidiano dessas pessoas. Eu preciso entender o que elas consideram violência, quais são os limites que a própria comunidade cria. Toda a comunidade cria limites e cria percepções, sanções culturais sobre o que é violento e o que não é violento. Recentemente, escrevendo um artigo para uma revista, só para dar um exemplo, né, de como a gente às vezes foca muito num aspecto da violência que, óbvio, é mais simples, né, mais claro, está mais dado e esquece outros. É de um caso que eu me deparei, eu até não explorei muito na dissertação, mas envolve uma espécie assim, de carregador de areia, né, alguém que trabalha ali no canteiro de obra, e o seu patrão, o seu encarregado. Supostamente esse patrão havia demitido sem justa causa, né? E em retaliação, o trabalhador teria pego a peixeira e ameaçado o cara e tudo mais. Deu maior auê, mas o que ficou do caso foi que é muito mais fácil você entender a violência, né? Você identificar como violento o comportamento do trabalhador, mas dificilmente você tem o mesmo exercício de análise para chamar de violento a atitude do patrão. Não precisa nem aprofundar muito para saber que uma demissão, para os segmentos populares, significa a impossibilidade de manter a vida numa estabilidade, numa precariedade estrutural que marca a vida dessas pessoas, que literalmente trabalham para comer, né? Então, claro, o cara pegou a peixeira, né? Até recorrendo a essa imagem aí do sertanejo que tira a peixeira para resolver os conflitos, que conta um pouco sobre as histórias do sertão, mas não sobre todas as histórias, mas para entender o significado dessas violências nos contextos em que elas ocorreram. E o que significa usar a violência para resolver uma demanda da vida concreta aí, que sempre coloca essas pessoas diante de situações nas quais elas, sem poder recorrer ao Estado, recorrem a outros artifícios, dentre eles a violência física, para resolver seus ajustes cotidianos aí, inclusive com outros personagens pertencentes a uma classe, ou se não uma classe, mas com condições econômicas mais favoráveis, mais bem colocadas em relação a eles. Agora a gente quer pedir para o Ali uma indicação de música, a gente quer saber o que ele escuta, o que ele curte. Então, dá aí mais essa indicação para a gente, Ali. Então, gente, todo mundo indicou as músicas, acho que até com apelo, assim, né? Sua própria temática de história. E eu, assim, indicaria uma coisa que eu escuto muito, a Travestis, que é daqui da Bahia, mais especificamente daí de Salvador, né? Tomando Daisy como referência, já que é ela quem está em Salvador agora. E eu indicaria qualquer coisa de A Travestis, que eu acho que é um conjunto de cantoras, mais especialmente Tertuliana, que é uma cantora tá à frente do vocal, uma banda de travestis, é muito bacana ver essa cena no pagodão baiano. E embora pareça à primeira vista não ter nada a ver com o tema, mas tem todo, porque como o pagodão, né, assim, o professor Osmundo Pinho
meio que escreveu que Pagodão é uma espécie de crônica do homem negro da periferia. Um pagodão escrito pelas travestis e cantado por elas é uma espécie de crônica das travestis. E nessas crônicas, não deixa de ter masculinidades, né? Porque essas travestis se relacionam com caras, embora nem todas, e elas acabam criando percepções sobre essas masculinidades e contam muito sobre o cotidiano delas. Então, além de mexer bastante a raba, o Pagodão das Travestis ajuda a gente a entender também um pouco sobre essa complexidade que são as relações entre os gêneros numa sociedade marcada pela precariedade estrutural, mas que a população inventa formas criativas de viver, ganhar dinheiro e vencer aí um pouco as dificuldades de uma vida marcada pelas dificuldades. Então é isso. Então eu indico As Travestis para a galera, que é coisa boa demais. Massa, tô doida para ouvir. Já vou procurar aqui. Então, galera, a gente já está finalizando o nosso episódio, mas vamos aqui retomar alguns pontos, recapitular alguns pontos. Tivemos como convidado nesse episódio o nosso colega de bancada, que é Alessandro Cerqueira. Defendeu a dissertação dele recentemente, a dissertação intitulada Homem Trabalhador, Pai de Família e de Bom Procedimento, Masculinidades Populares, Violência e Cotidiana em Feira de Santana, de 1960 até 1970. Falamos sobre masculinidades, discutimos um pouco também sobre interseccionalidade, como o Alê utilizou esse conceito que está sendo debatido ao longo de toda a temporada na dissertação dele. Falamos também sobre fontes, como as fontes de Alê estão articuladas. Mais um trabalho que debate essa discussão da interseccionalidade dentro de uma perspectiva outra e demonstrando como essa categoria é uma categoria importante e útil nas análises e traz mais possibilidades de abordagem, no sentido de trazer, por exemplo, elementos, referências como as ruralidades, as questões raciais, as questões de gênero, que estão interseccionadas dentro da dissertação de Alê. Esse podcast é editado por Luna Brasil e Neide Oliveira. A gestão de mídias é feita por Jamile Palafoz e Cláudia Lopes. A produção e apresentação é feita por Alessandro Cerqueira, Desirê Daliette e Júlia Corsi. A trilha sonora é de Verônica Ribeiro e Ed Santana. Agradecemos imensamente a escuta de vocês. Nos acompanhe nas redes sociais, @Parabólica Bahia, tudo junto.